A terra do Egito está repleta de antiguidades antigas que sempre chamaram a atenção de arqueólogos, geólogos e cientistas. Houve muitas descobertas inexplicáveis feitas no Egito, e agora os cientistas estão intrigados com essas enormes caixas megalíticas egípcias, que pesam uma quantidade enorme. O que são elas? Como foram feitas? E mais importante, como chegaram lá? O próprio Egito é um lugar cheio de itens antigos interessantes, mas na cidade de Saqqara houve uma descoberta fascinante. Hoje, vamos falar sobre mais uma descoberta grande e inexplicável feita em Saqqara. Geólogos revelaram estruturas megalíticas subterrâneas em Saqqara, conhecidas como Serapion. Essas estruturas estão deixando os cientistas confusos. Vamos ver o que há de tão misterioso nessas pedras megalíticas, que pesam 100 toneladas. O que é o Serapion de Saqqara? O Serapion está localizado a noroeste da pirâmide de Djoser, em Saqqara. Os antigos egípcios costumavam enterrar touros sagrados associados ao culto de Apis, baseado em Mênfis, no Serapion de Saqqara. Acredita-se que os touros representassem manifestações do deus Ptah, que se tornaria imortal após a morte como Osíris Apis. Você sabe quem era o deus Ptah? Vamos explicar brevemente quem era o deus Ptah, também escrito como Ptah na religião egípcia. Ptah era um deus criador e construtor de coisas. Ele era um protetor dos artesãos, especialmente dos escultores. Agora vamos falar sobre o que são Apis e Osíris na mitologia egípcia. Apis é uma representação do deus Ptah e do touro sagrado da cidade egípcia de Mênfis. Os egípcios foram uma das primeiras civilizações a reverenciar os touros como símbolo de fertilidade. Por outro lado, Osíris é o deus da fertilidade na mitologia egípcia. Agora que sabemos sobre esses deuses, será mais fácil para nós entender a mitologia egípcia. Voltando às 100 toneladas de sarcófagos e à estrutura do Serapion, a única entrada do Serapion tem 2 metros de largura e é composta por 2 partes: a Grande Galeria e a Galeria Menor. A primeira galeria tem 300 metros de comprimento, uma passagem perfeitamente reta feita inteiramente de rochas do deserto de Saqqara. O peso e a localização das caixas megalíticas colocadas no Serapion de Saqqara continuam sendo um mistério. As enormes caixas de pedra, que se diz serem sarcófagos funerários de 100 toneladas dos touros Apis, estão alojadas em um antigo labirinto localizado abaixo da superfície do Serapion. O labirinto do Serapion contém 25 compartimentos, e muitas dessas caixas não estão concluídas. Disse que o trabalho nelas foi suspenso devido a eventos cataclísmicos. A maioria das caixas foi encontrada em seus nichos, exceto uma que estava no corredor oposto e separada de sua tampa. Surpreendentemente, cada caixa normalmente pesa 70 toneladas, com outras 30 toneladas para a tampa. A tampa de cada caixa foi esculpida no mesmo bloco de pedra que o corpo da caixa. De acordo com os acadêmicos convencionais, as caixas foram feitas e polidas com instrumentos primitivos e transportadas sem o uso de invenções modernas, como a roda. No entanto, você acha que os seres humanos poderiam ter construído essas caixas pesadas e as colocado no subsolo sem qualquer ajuda de tecnologia? Parece bastante impossível. Como essas caixas foram descobertas? Desde que o Serapion foi redescoberto em tempos modernos, por volta de 1850, os estudiosos lutaram para determinar como ou por que os 24 enormes sarcófagos foram transferidos para o local e colocados em seus nichos. O explorador grego Estrabão visitou o local por volta do ano 24 d.C. e foi o primeiro a descobrir as câmaras subterrâneas. Aqueles que examinaram o conteúdo enigmático dessas câmaras subterrâneas ficaram impressionados e fascinados com o que encontraram. Muitos autores afirmaram que as enormes caixas de pedra, que são maiores do que os próprios touros, nunca foram destinadas a conter qualquer tipo de touros. Esse é o ponto que deixa os cientistas perplexos e ansiosos por descobrir mais sobre como essas caixas de 100 toneladas foram colocadas no subsolo e qual era a sua função. O que você acha que é o propósito dessas caixas? Comente abaixo se você tem alguma teoria. E que material você acha que essas caixas eram feitas? Você pode se surpreender ao descobrir que essas caixas de 100 toneladas foram feitas de um curiosamente pesado material, o granito rosa. Esse tipo de granito normalmente está localizado a 500 milhas de distância. Não é estranho o fato de terem usado granito em vez de simplesmente calcário. A facilidade de trabalhar o granito é surpreendente. As caixas foram feitas com extrema precisão, com uma tolerância de apenas 1 micron. Alguns dos graus de perfeição das superfícies
são indubitavelmente surpreendentes. O engenheiro de superfícies interiores, Chris Dunn, obteve medições de precisão tão precisas quanto 0,2 de milésimos de polegada com o uso de laser em linha reta. Isso teria sido impossível com as ferramentas de bronze usadas pelos egípcios dinásticos. O cofre está devidamente selado quando a tampa está fechada. Por que utilizar materiais complexos quando se poderia criar o mesmo efeito com pedras mais básicas? Especialmente se estiverem fazendo sarcófagos, é bizarro que os antigos egípcios tenham construído pedras tão incríveis para enterrar touros. No entanto, o mais estranho não é isso. Alguns desses caixões de 100 toneladas possuem inscrições hieroglíficas neles. No entanto, os egiptólogos insistem que tanto as inscrições grosseiramente esculpidas quanto as caixas foram feitas pelas mesmas mãos. Embora algumas caixas tenham inscrições que não foram feitas pelas pessoas que as construíram inicialmente, só podemos concluir que as caixas foram criadas por uma civilização com tecnologia pelo menos tão avançada quanto a do século XXI. Portanto, elas são muito mais antigas do que a dinastia egípcia. Isso nos deixou chocados, pois uma civilização de 3.000 anos atrás foi capaz de criar algo semelhante às pessoas do século XXI. Geólogos, egiptólogos e até cientistas são incapazes de apresentar uma teoria que explique a presença desses caixões, como os antigos egípcios foram capazes de construir essas caixas precisas. Também questionamos como nos tempos antigos eles construíram algo com tanta precisão. Os antigos egípcios tinham uma compreensão prática da geometria e da matemática, e não estamos discutindo aqui o quão inteligentes ou habilidosos eles eram. Temos consciência de que antigos escritos, como o Papiro de Rhind e o Papiro de Moscou, incluem alguns dos registros mais antigos conhecidos sobre geometria. Faz sentido supor que, centenas de anos após esses textos antigos, os antigos egípcios seriam capazes de construir estruturas extremamente precisas com ângulos de 90 graus. Mesmo com essa explicação, ainda há algumas questões incompreensíveis, como e onde os antigos egípcios aprenderam essas informações sobre os equipamentos empregados nessas construções. E também porque essas enormes caixas estão vazias. Existem coisas inexplicáveis sobre esses caixões. Muitas coisas não fazem sentido em relação a essas caixas de 100 toneladas. A teoria é de que esses caixões foram feitos para os touros. No entanto, não há sinais de touros ou qualquer coisa encontrada nessas caixas que justifiquem essa teoria. Como mencionado antes, alguns desses caixões foram selados em algum momento no passado, e as pessoas usaram pólvora para abri-los na esperança de descobrir conteúdos valiosos. No entanto, cada um deles foi descoberto vazio. Não havia touros apis, nenhum tesouro, nada. Portanto, não está claro qual era o propósito dessas caixas. Outro ponto importante a mencionar é que essas grandes caixas dificilmente cabem nos nichos, então como elas foram trazidas para Saqqara? Outra coisa misteriosa que questionava os cientistas era como os antigos egípcios extraíam e transportavam blocos tão enormes, e os egiptólogos não têm resposta para isso. A única evidência são algumas estátuas de Apis e o touro mumificado que foram encontrados lá, de acordo com um relatório. E somente essas coisas estão lá para justificar que esses caixões foram feitos para touros. No entanto, essa evidência não é suficiente. Mesmo com o passar do tempo, os cientistas não foram capazes de fornecer nenhuma teoria que explique como e por que essas caixas foram feitas. Se você tiver alguma teoria que tenhamos perdido, ficaríamos gratos se você nos informasse na seção de comentários. Mais uma vez, os antigos egípcios conseguiram nos impressionar com seus artefatos. Essas descobertas das caixas de 100 toneladas nos serafins de Saqqara têm surpreendido não apenas os humanos, mas também os cientistas. Eles estão perplexos e incapazes de descobrir como uma civilização de 3.000 anos atrás poderia construir caixas tão pesadas e colocá-las no subsolo. A terra do Egito tem fornecido ao mundo muitas coisas misteriosas para se concentrar, e não é surpreendente que possa haver mais segredos escondidos sob a areia. Esperamos que tenham gostado do vídeo de hoje, e se quiserem mais conteúdos como este, inscrevam-se em nosso canal. Não se esqueçam de clicar no botão de curtir e ativar as notificações para se manterem atualizados. Estamos juntos e até o próximo vídeo.